para fechar essa parte mais básica da linguagem do JavaScript, vamos falar um pouco sobre funções, que é assim um dos assuntos mais importantes para vocês saberem. Vocês vão ver que, principalmente quando vocês forem trabalhar com frameworks, no caso do React, por exemplo, muita coisa é baseada em função. Então, vamos aprender a declarar nossas primeiras funções aqui no JavaScript. Vou abrir um arquivo aqui chamado funções.js, e aqui dentro eu vou escrever o seguinte: function, tá bom? Soma, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Isso daqui é uma função, tá bom? Uma função no JavaScript. A partir dessa palavrinha function, você consegue criar uma função com o nome que você quiser, no caso eu escolhi soma. E aqui dentro do parênteses você vai colocar os parâmetros da função, e aqui dentro das chaves vai ser o que será feito com esses parâmetros aqui e o que será retornado pela função. Exemplo. Aqui eu vou colocar um return, tá bom? Toda função normalmente tem um return, tá? Enfim, a maioria das funções retorna alguma coisa, certo? E nesse return você vai colocar o que você quer que a função retorne quando chamada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor qualquer, 5, por exemplo. Quero que ele retorne 5. Se eu vier aqui no console.log e chamar essa função, soma, você consegue chamar uma função através do nome dela e abrindo e fechando parênteses depois. Se eu rodar esse código aqui, ele retorna 5, tá? Ele chamou essa função e executou o que estava aqui dentro, tá bom? Mas o interessante das funções é quando a gente começa a trabalhar com os parâmetros. Então eu vou colocar dois parâmetros aqui, A e B, tá bom? Esses parâmetros podem ser qualquer coisa. E aqui no return eu vou retornar o A somado com o B, então A mais B. Aí quando eu chamar essa função aqui no console.log, aqui dentro dos parênteses eu posso colocar números que representem esses parâmetros. Então, posso colocar, por exemplo, 3 e 4, tá bom? Vejam só o que ele retorna, 7. Por quê? Eu passei 3 e 4, 3 representou aqui o meu A, 4 o meu B, e aqui ele retornou A mais B, então ele retornou 7. Funções são basicamente isso. Aqui você pode colocar o que você quiser aqui dentro para manipular os dados, os parâmetros. Então eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui C que divide A por 2 e depois retorna aqui C mais B, sei lá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui soma de 10 e 4, ele vai me retornar 9, porque ele pegou o A, né? A dividiu por 2, 5, 5 mais 4, 9. Uma função é isso. Então você pode aqui brincar aqui dentro com o que você quiser, fazendo, enfim, o que você quiser com os dados, com os parâmetros e retornar aqui um valor qualquer, tá bom? Existe outro modo de você declarar uma função aqui no JavaScript, que é o seguinte: a partir de uma variável. Então a gente pode criar uma variável aqui chamada multiplicação, por exemplo, multiplicação, certo? E aqui dentro, criar uma função chamada de arrow function, função anônima também, que é o seguinte: você abre e fecha parênteses, tá? E cria aqui, a partir de uma setinha, por isso chama arrow function, né? Que é o nome dessa setinha aqui, né? Arrow. E abre e fecha chaves. Aqui o que acontece? Você vai agir da mesma forma que você agiu aqui, declarando uma função do jeito padrão, digamos assim, usando function, tá? Então, eu vou colocar dois parâmetros aqui, A e B, e retornar eles multiplicados. Então, A vezes B. Aqui, se eu chamar aqui embaixo multiplicação ao invés da soma, passando 10 e 4 também, é para ele me retornar 40, certo? 10 vezes 4. Aqui, retornou certinho 40. Beleza, então aqui a gente declarou a função de duas maneiras, a partir de uma variável e a partir da palavrinha function mesmo. Aqui, se eu não me engano, vou fazer um teste aqui com vocês. Quando você tem uma linha só, eu acho que você nem precisa dar chaves. Vamos ver, o JavaScript tem dessas às vezes. Return... Não, então eu viajei. Mas pensei que em algum momento isso acontecesse. Mas então precisa da chave sim. Return... A vezes B. Maravilha, fechou. Então temos aqui duas funções declaradas. E agora que a gente já tem função, eu acho que já dá pra gente explicar um pouquinho a diferença de let e var. Lembra que a gente falou isso lá na aula de variáveis?
Qual que é a diferença de let e var, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar, a gente tem essa função let aqui, essa variável let, né? Eu vou pedir para o console.log printar essa variável para mim, tá? Printar a variável c, certo? Aqui. Olha só o que acontece. Ele dá um erro, tá vendo? C is not defined. Ou seja, a variável C não é definida. Mas você pergunta, mas como assim não é definida? Eu defini ela aqui, ó, C. Mas aí a gente entra na noção de escopo, que é o seguinte: a variável que é declarada dentro do escopo de uma função, ela só é válida dentro do escopo da própria função. Então, se você declarar aqui let C, o que acontece? Quando você pedir para ele retornar aqui o C mais B, ele vai retornar porque C está sendo declarado aqui dentro da variável, da função. Mas se eu pedir aqui fora da função para você retornar aqui o valor C, ele não vai deixar, porque ele não reconhece o C está fora do escopo. Agora, se eu fizesse aqui fora da função uma variável C com valor 9, por exemplo, aí sim ele printaria, porque está fora da função, mas dentro dela não, tá? Agora imagine que essa variável aqui seja uma variável do tipo var, tá bom? Aqui vou pedir para ele printar. Vejam só, ele também deu erro, ou seja, let e var, elas funcionam da mesma maneira no questão de escopo de função, certo? Esse escopo de função funciona da mesma maneira. Porém, nós temos outro tipo de escopo, que é o seguinte: imaginem que eu tenho aqui dentro aqui dentro da função, tá? Aqui dentro da função eu tenho um if, tá bom? Um if aqui dentro da função. Então ele vai fazer, se A for, sei lá, maior que 10, se o A que eu passar for maior que 10, ele vai fazer, sei lá, ele vai falar assim, ele vai colocar assim, console.log não. Ele vai declarar uma variável aqui, chamada C, tá bom? C igual a, enfim, igual a 5. E ele vai falar que A é igual a C. É igual a C. Enfim, coisa maluca assim. Mas ele vai declarar uma variável C com valor igual a 5 e vai falar que A é igual a C. Só se o A que eu passar for maior que 10. Tá bom? Beleza. E aqui eu vou pedir para ele retornar A mais B, tá bom? Então isso daqui, se eu passar, por exemplo, soma um valor, por exemplo, exorbitante ali para A, né, muito grande, 204. Ele vai retornar para mim 9. Por quê? Porque o valor é maior que 10, aí ele entra aqui, fala que C é igual a 5, A é igual a C, então A é igual a 5. Então, A mais B vai ser 9, né? Porque o B é 4. Beleza. Agora, seguinte, vamos tentar chamar a variável C aqui fora, tá bom? No return. Então ele vai, ao invés de somar o A, vai somar o C, tá bom? Vejam só o que acontece. Ele deu C is not defined de novo. Mas vejam só, ele está em qual escopo agora? O C ele foi declarado dentro do escopo de um if, tá vendo? Aí ele quis retornar esse valor de C, quis retornar a soma, né, o valor de C mais B, só que ele não consegue acessar esse valor de C, porque esse valor de C está sendo declarado aqui dentro do escopo do if. Agora, se a gente declarar essa variável C como var, vejam só o que acontece. Ele retorna. O var, ele não respeita o escopo de if, o escopo de for, o escopo de um while, sabe? Ele respeita o escopo de uma função. Agora, o escopo de uma condicional e de um looping, o var não respeita. Então, por isso que eu aconselhei lá vocês sempre usarem o let, tá bom? Porque o let ele sempre respeita esse escopo e impede você de fazer coisinha errada e deixar o código desorganizado, tá bom? Então, sempre use o let. A menos que, enfim, né, raras exceções, mas a dica é sempre usar o let mesmo. Mas espero que tenha dado para entender. Uma variável declarada aqui dentro do if, ela fica no escopo do if caso ela seja declarada com let. Caso ela seja declarada com var, isso não acontece. Tanto com let aqui, ele dá um erro, né? Cadê? Opa, o erro aqui de novo para vocês verem. Olha lá.
says not defined. Tá bom? Isso são funções, gente. É bem tranquilinho também. Vocês vão ver que mais futuramente as funções vão ficar maiores, né? Mais coisas aqui dentro para serem feitas. O próprio React, que vocês vão ver, ele usa bastante funções, e funções bem grandes. Mas assim, esse é o básico. Função, parâmetros e retorno de função. Toda função vai ter isso, tá bom? E aqui nós acabamos esse basicão de JavaScript e vamos passar para algo mais específico agora, voltado para o conhecimento que vocês vão precisar adquirir lá, que vocês vão precisar ter agora para passar para React, certo? Então a gente se vê aí nas próximas aulas.